Meu querido irmão, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 6. Leremos a porção do verso 1 ao verso 8. E hoje nós encerramos uma série de mensagens denominada Sinais de uma Igreja Verdadeira. Se você é bom de memória, você vai lembrar que nós trabalhamos 3 afirmações sobre os sinais de uma igreja verdadeira. Você lembra quais são? Vamos ver se você termina o ano com nota boa. Adora as pessoas, edifica a Deus. Não, adora a Deus, edifica pessoas, evangeliza os perdidos. Durante os últimos 2 meses, basicamente, todas as nossas mensagens e programações foram direcionadas para essas 3 verdades. Uma igreja verdadeira, ela adora a Deus, e falamos sobre culto, adoração, dízimos e ofertas. Uma igreja verdadeira, ela edifica pessoas, falamos de aconselhamento bíblico, falamos de discipulado, falamos de coisas assim. Assim como falamos que a igreja verdadeira, ela evangeliza os perdidos, e tivemos uma conferência missionária sobre esse assunto, e falamos muito sobre esse tema. Hoje, a última mensagem desta série, que você pode encontrar lá no YouTube, no canal da igreja, caso você tenha perdido alguma dessas exposições, é intitulada Uma Igreja Verdadeira é um lugar de famílias abençoadas. E assim, nós encerramos essa série de mensagens, lembrando daquelas 3 afirmativas de hoje pela manhã. Agradecer até aos irmãos que vieram, tivemos um número muito bom de presentes hoje na nossa sessão, mais do que temos agora aqui. Impressionante como o pessoal está gostando mais da sessão do que a pregação do pastor. Isso é uma coisa muito importante de ser analisada. E nós trabalhamos nós sonhamos com uma igreja que seja composta de famílias unidas e abençoadas. E essa mensagem de hoje vai nos ajudar a pensar biblicamente sobre o assunto. Eu gostaria de pedir que a Vanessa, por favor, de novo, pegasse água para mim. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lemos até o versículo 9. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, esse é o momento em que o nosso ouvido se abre para receber a porção da tua palavra. A situação mostra quão falho e frágil é o mensageiro, mas quão poderosa é a tua palavra. E graças a Deus, porque a tua palavra não necessita sequer da saúde do mensageiro. Por isso, rogamos para que o Senhor fale conosco de uma forma muito especial, como sempre tens falado até aqui, e conduz a nossa vida para que em teu nome sejamos abençoados. Amém. Meus irmãos, temos aprendido que a igreja é um modelo, ainda que com certas limitações, daquilo que somos em Deus. É nesse lugar que nós aprendemos a nossa verdadeira identidade no Senhor. Então a igreja para nós é esse modelo que mostra quem somos em Deus.
embora com certas limitações, porque você luta com uma natureza carnal que insiste em te afastar da vontade do Senhor. Mas aprendemos que a igreja também é um modelo daquilo que nós seremos eternamente. A igreja nos ensina aquilo que nós viveremos na eternidade com o Senhor, tanto sobre a sua glória, a adoração, mas também no convívio fraterno, dinâmico e eterno que teremos uns com os outros. Se você acha a minha voz chata, ou melhor, a voz do Hans, que é cantor, imagina o que é aturar o Hans na vida eterna cantando do seu lado. A igreja nos prepara para perdoar o irmão, orar por ele e aprender a gostar desse tipo de coisa. A igreja é esse modelo, muito mais do que uma estrutura horizontal, burocrática, impessoal. A igreja propõe-se a ser um exemplo e um modelo, inclusive, de uma grande família de fé. Coincidentemente, hoje, Theo me fez a pergunta: pai, por que na igreja a gente chama as pessoas de irmãos? E aí a conversa em torno da mesa no almoço foi essa, porque a Bíblia ensina que a igreja é uma grande família, cujo Pai nosso está no céu, e cujo nosso irmão mais velho preparou e está preparando o nosso retorno para casa. A igreja é um modelo de uma grande família. Um dia, lá no céu, nós teremos e nos tornaremos eternamente aquilo que você e eu nos esforçamos todos os dias para ser aqui. Um belo dia você não precisará mais se esforçar para ser santo diante das tentações. Você um dia não precisará se esforçar para lutar contra um pecado e por vezes cair por não ter autocontrole. E eu estou falando sobre mim. Você um dia não precisará ser essa pessoa que luta dentro do seu coração para saber se realmente você é salvo. Um dia o céu vai confirmar todas as nossas dúvidas. Um dia seremos plenamente santos, plenamente salvos, redimidos em Cristo, e seremos uma grande família unida em torno de uma grande mesa com o nosso Pai, que nos convidará para ceiar com Ele durante toda a eternidade. Então a igreja, ela nos ensina que um dia as imperfeições cairão por terra e nós viveremos sem essas dificuldades que nós lutamos. Coisas às vezes tão feias como a falsidade, a fofoca, o mau humor. Essas coisas um dia passarão e lá na eternidade nós viveremos juntos para a glória de Deus, sem medo de pecar contra o nosso irmão, sem ter por que pecar contra o nosso irmão e contra o nosso Deus, porque lá nós seremos plenamente o que estamos caminhando para ser aqui. Só que enquanto esse tão esperado dia não chega, nós vamos enfrentando uma vida aqui, lidando com frustrações, lidando com relacionamentos quebrados, lares divididos por pecados, vamos lidando com pessoas que se machucam e por vezes machucam e ferem outras pessoas. É por isso que o crente deve orar sempre: Senhor, volta. Vem, Senhor, buscar a tua igreja. Porque enquanto esse dia não chega, nós provamos o lado ruim da caminhada com Deus, que é de ver o mundo quebrado, esperar o Redentor, orar pela mudança de vida no Redentor, e por vezes não podemos fazer muita coisa. Infelizmente, nossas famílias, e talvez algumas famílias aqui, ou que me ouvem e assistem esse momento, não são aquele oásis em meio ao deserto. Por vezes, algumas casas, alguns lares, nunca parecem um pedacinho do Éden ou um lugar de descanso na sua rotina. Não são poucas as vezes que eu ouço pessoas dizendo: pastor, eu me chateio quando dá a hora de eu ir embora do trabalho. Eu fico procurando coisas para fazer, por isso que eu sou viciado em trabalho. Porque quando eu chego em casa, eu me deparo com uma família quebrada, um lar desfeito. Eu prefiro trabalhar, prefiro viajar, prefiro fazer outras coisas, porque infelizmente a minha casa não é esse lugar de refrigério. Isso explica porque nós temos visto com tanta frequência, inclusive no meio da igreja, e infelizmente no meio da igreja do Quatraque,
casamentos desfeitos, filhos rebeldes, falta de empatia doméstica, maridos que não sabem viver a vida comum do lar, mulheres que não praticam o seu papel bíblico de esposa, mãe e mulher, explorações parentais, por vezes abusos psicológicos e, infelizmente, até mesmo físicos, e todos os males afins. Não se espante quando essas coisas acontecerem entre nós. Isso mostra que o nosso coraçãozinho maldito resiste em se converter ao Senhor e volta-se para praticar aquilo que a Bíblia tanto condena. Isso nos lembra que o mundo é caído, isso nos lembra que o mundo é um lugar feio, por isso nós não desejamos habitar aqui para sempre. A vida aqui, Salomão diz, é uma jornada, é como uma nuvem que passa. Alguns são uma nuvem bem grande, outros são uma nuvem muito pequenininha. Mas a ênfase bíblica é: nós estamos sendo preparados numa jornada para chegarmos a um lugar onde essas coisas ficarão para trás e nós nem sentiremos falta delas. O mundo, infelizmente, nós estamos vivendo isso cada vez mais de perto, tem se tornado um palco, e eu preferi dizer que se tornou um laboratório, onde Satanás testa e aplica todo tipo de coisa maligna que ele inventa para atacar diretamente um alvo muito específico. Satanás tem usado toda a conjuntura atual como um laboratório para atacar uma das frases pronunciadas por Deus a Abraão, que deveria ser uma das nossas fontes de existência. Gênesis 12:3 diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não é à toa que Satanás investe pesado contra casamentos, relações de pais e filhos, filhos e pais, porque ele investe toda a sua energia para que essa promessa bíblica não seja vivida pelo povo da aliança. Uma das coisas que Satanás mais deseja é que a sua casa, a minha casa, não seja um lugar de bênção, mas seja um lugar de maldição, praguejar, blasfemar e pecar contra o Senhor. Mas é aqui que a igreja aparece. É porque é na igreja, pela igreja, e a partir daquilo que você ouve toda semana, daquilo que você é motivado a fazer todos os dias aqui, é que o mundo ainda pode ter alguma esperança de que famílias podem ser consertadas, de que lares podem ser abençoados, de que casamentos podem ser refeitos e que vidas podem ser restauradas. Tire a igreja e você perceberá que nenhuma outra instituição humana prega com a verdade bíblica o lugar da família nos planos de Deus. Por isso que a igreja, pastores, líderes, ainda acreditam na família como um projeto de Deus. Nós defendemos até o fim que famílias continuem unidas, arrependidas, convertidas, salvas, se amando em Cristo Jesus, porque se não for assim, até a igreja perdeu a esperança de que esse mundo serve como um palco de evangelização e de resgate para pessoas quebradas. É em família e na igreja de Cristo que nós podemos desfrutar do que seremos lá na frente. Seremos uma grande família composta de pessoas felizes, salvas e redimidas. É por isso que uma igreja não pode perder o seu horizonte em esquecer-se que a sua principal tarefa é fazer com que famílias conheçam ao Senhor, que famílias sejam estruturadas pela palavra e que maridos, esposas, filhos, netos sejam todos edificados na palavra. E assim como já houve alguém na Bíblia que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa deve ser a maior motivação de todos nós aqui. É fazer com que pessoas em seus lares conheçam, amem e sirvam ao Senhor. A Escritura mostra vários exemplos de famílias que foram salvas, que estavam no propósito de Deus, famílias inteiras que foram introduzidas no povo da aliança. É por essa causa que Deus se relaciona com o povo e não apenas com o indivíduo. Deus é o nosso Deus, Deus é o nosso Pai. Deus não é mais apenas o Deus de Abraão, de Isaac ou de Jacó. Deus é o Deus dos seus filhos, porque desde a Escritura Ele se apresenta como um Pai que tem um projeto:
reunir sua família de volta, naquele belo almoço de domingo, de fraternidade, de louvor e de adoração. O texto que nós acabamos de ler é muito importante e eu o uso em muitas áreas da teologia. Não é um texto que fala só sobre esse assunto, mas é um texto rico em significado. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês pequenos princípios e trechos que vão nos levar a finalizar essa série de mensagens e também este ano de 2021, entendendo qual a importância da igreja para as famílias e também a importância de ser uma igreja composta de famílias abençoadas. E me permita destacar com você poucos princípios destes versículos aqui. Em primeiro lugar, os versículos 1 e 2 de Deuteronômio nos ensinam uma verdade muito profunda. E eu quero que você ouça com atenção essa afirmativa. Deus nos deu os seus mandamentos e estatutos como a base pela qual devemos movimentar a nossa família, se nós quisermos viver de forma abençoada e tranquila. Vou repetir. Deus deu a sua lei, os seus mandamentos e os seus estatutos, para que nós, povo seu, nos orientemos por ele, pela lei, para movimentar a nossa família, se de fato você quer viver uma vida familiar abençoada e produtiva. E uma das coisas que Satanás fez foi tentar desviar o foco de paz na educação dos seus filhos, na relação entre marido e mulher, dando outras ferramentas que poderiam servir como base para essa movimentação. Satanás inventou formas de que famílias inteiras não mais orientem a educação familiar, o relacionamento fraterno, a adoração pela Escritura, mas criaram métodos, saberes, ciências que afastam as pessoas daquele único e verdadeiro instrumento que pode nos conduzir à felicidade. Ouça o que o texto diz. Estes são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Ensine-os, para que você os ensine-os, para que você cumpra na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor, para que você guarde os seus estatutos que Ele te ordena, não apenas você, mas tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Meus irmãos, quando nós olhamos para esses 2 versos apenas, nós aprendemos o fundamento da educação cristã, que ele está pautado na continuidade da repetição do princípio bíblico, do caminho, do serviço ao Senhor. Não adianta você gastar milhões com psicólogos, com educadores montessorianos, construtivistas, numa escola integral ou outros apetrechos, achando que essas coisas, por elas apenas, vão tornar o seu filho e a sua filha uma pessoa melhor. Essas coisas vão condicionar o seu filho socialmente e tem o seu lugar, mas elas não têm o poder que a Escritura afirma sobre si. Nenhuma dessas abordagens vai ensinar o seu filho a obedecer ao Senhor, a cumprir a sua palavra, a temer ao Senhor e a guardar os seus mandamentos. Por isso que Deus investe na história de Israel num princípio que todos nós deveríamos praticar. Pais, andem no caminho, e enquanto vocês andam no caminho, ensinem a criança no caminho que devem andar. Isso nos corrige de uma coisa que era muito comum antigamente. Olha, o pai diz para o filho, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Certa vez, esse ano, fui conversar numa família e eu ouvi a seguinte frase: pastor, eu aqui insisto que a minha mulher, meus filhos, meus netos, todos vão para a igreja, porque eu sei que é o caminho certo. Mas e você, irmão? Não, pastor, eu ainda não é o meu momento. A Bíblia diz que o mandamento do Senhor, e a sua lei, ela deve ser a base com que pais, maridos, mães, esposas caminham, se movimentam, reproduzam para as gerações seguintes. Versículo 2: tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da sua vida. E esse é um segundo princípio importante aqui. Seu filho não será um crente abençoado, não será um crente firme na fé,
se ele só ouvir falar de Deus na EBD do domingo. Não se iluda. A Bíblia diz que o ensinamento correto, que teme ao Senhor, é diário, todos os dias. E por mais que você não goste, por mais que você tenha desculpas, por mais que você tenha justificativas, até mesmo legítimas, se a tua casa não tiver o hábito do culto diário ao Senhor, você corre um sério risco de fracassar. Quando você coloca o trabalho, quando você coloca as coisas desse mundo à frente da piedade e da devoção, você corre um sério risco da sua família fracassar no caminho do Senhor. Por isso que os versículos 1 e 2 nos ensinam que Deus nos deu os seus mandamentos para que nós usemos essa palavra como base para caminharmos com as nossas famílias. Pastor, você quer dizer que eu não posso usar outros recursos? Você pode, claro que pode. Mas se você é um crente eleito, salvo por Cristo Jesus, e não entende que a palavra se sobrepõe e ela é mais poderosa do que qualquer outra abordagem, você está perdido, usando apenas teorias humanistas para preparar corações para a eternidade. E isso não vai dar certo. Por isso que a segunda afirmação vem no versículo 3. O versículo 3 nos ensina que a igreja é chamada para ser este arauto da mensagem de Deus. A igreja é chamada para ser este pregador da mensagem de Deus, para que todos ouçam a lei, entendam que amar e servir ao Senhor é uma bênção para a humanidade e não o fardo. Olha o que Moisés diz: ouve, pois, Israel, e atenta em cumprires, para que te bem suceda, e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Segunda verdade, a igreja é esse lugar onde é pregada a palavra para que você ouça a mensagem. E ouvindo uma mensagem, você se atente a cumprir aquilo que você está aprendendo. Querido, não adianta você não reproduzir o que você aprende aqui na sua casa. Pais, mães, tenham por hábito, na hora das refeições, fazerem uma dinâmica com seus filhos. Vamos falar sobre a pregação do domingo? O que você aprendeu na salinha da EBD? Se o seu filho tem idade de participar do culto público aqui, quais foram os pontos que você achou interessante na pregação? Como que a gente aplica isso? O texto nos diz que é deste lugar onde a palavra é pregada para o Israel de Deus, e vocês são desafiados a atentarem no que é ensinado para cumprirem a boa lei do Senhor. E esse movimento de pregar, ouvir e reproduzir se torne uma bênção e não um fardo. Meu irmão, os seus filhos deveriam ver em você a sua empolgação para o dia do Senhor. Maridos, as suas esposas deveriam ver que na sua agenda o dia do Senhor é o dia mais importante para o teu casamento. Esposas, vocês deveriam estimular os seus maridos para reservarem na agenda o dia do Senhor para adoração, porque é desse lugar que você é nutrido pelo meio de graça que é a pregação da palavra, para reproduzir durante a semana. E eu ouço muito, eu compartilho coisas que eu ouço nos atendimentos de aconselhamento bíblico. Pastor, eu não estou mais aguentando fulano, eu tenho que mandar ela para o psicólogo para ver se resolve os problemas dela. E por vezes eu falo: irmã, por que você não abre uma Bíblia e lê com a sua filha? Por que você não discute um texto, você não ora pela sua filha, você não ouve a sua filha, não aplica o que está sendo pregado semana após semana? Sabe por quê? Nós estamos acostumados, num erro pedagógico, de fazer com que a escola, que no patamar de estrutura da educação é o último, seja o primeiro na formação dos nossos cidadãos. Na história de Israel, Deus estabelece 3 agentes mediadores ou secundários para a educação. Em todos os textos, o primeiro é a família. Nós acabamos de ler. O segundo é a igreja. E esses 2 formam a escola. O que nós fazemos? Manda para a escola. Vamos terceirizar aí para um terapeuta. Quando nós falhamos como pais em não ouvir e ensinar aos nossos filhos o que a lei nos ensina. Mas por quê? Porque para nós o domingo é algo secundário. A pregação da palavra não é a prioridade da nossa vida.
O estar na igreja, em adoração, em reunião com os meus irmãos não é a parte mais empolgante da minha semana, mas a parte mais empolgante é a folga, é o descanso, é a viagem. Essas coisas são boas em si, mas elas não podem ocupar esse lugar prioritário na sua agenda, de estar aí, eu estando aqui, para que juntos as nossas famílias sejam preparadas para a eternidade. O versículo 4 me ensina que uma igreja abençoada é aquela em que famílias têm ao Senhor como seu único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu não tenho muito tempo, mas eu vou apenas resumir em uma das possibilidades desse texto. Marido, pais que estão aqui presentes, Deus estabeleceu você como cabeça da sua família, mas Ele é que doma o seu coração. Você não é dotado de toda a autoridade pertence ao Senhor e ela é derivada a você. E Deus colocou a autoridade sobre a tua vida e infelizmente o teu pastor é uma delas. Infelizmente na sua casa você manda, você é o chefe, mas como corpo de Cristo eu sou uma autoridade delegada por Deus para pastorear o seu coração. Você tem que me ouvir. Se não quiser me ouvir, faz igual o Rubem, bota um carro preto me seguindo aí na minha moto de dia e de noite. Não é não, Rubem? A Bíblia nos ensina que uma igreja abençoada é uma igreja que famílias ouvem a orientação, existe apenas um Deus, um Senhor, que estruturou tudo o possível para que o seu povo viva em obediência e bênção da aliança. Isso significa humildade. Eu governo a minha casa debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu governo a minha casa sabendo que acima do meu trono particular existe o trono de Deus estabelecido na minha casa. Uma igreja abençoada, uma família abençoada é aquela que a casa tem um Senhor. E talvez você saiba bem o que eu estou dizendo. Você que talvez seja o único cristão na sua casa. Você que vive numa casa onde a idolatria, a apostasia, o agnosticismo façam parte da sua realidade. Você sabe como é difícil não poder louvar ao Senhor, orar ao Senhor com liberdade. Por isso nós devemos investir na evangelização das nossas famílias. Queridos, é difícil demais, é complicado demais, mas temos que fazer, porque esse é o direcionamento bíblico para as nossas famílias. Lembram? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa hoje pode não ser um oásis de salvação, mas é um palco de evangelização para que um dia ela se torne uma casa com um único Deus, um único Senhor. O verso 5 nos ensina um outro princípio. Uma igreja é abençoada quando as famílias que lá estão vivem em todas as áreas para a glória de Deus. O texto mostra uma profundidade, não um escalonamento, mas uma amplitude do que nós fazemos para a glória de Deus. Paulo resumiu isso: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Queridos, na sua casa, a sua esposa deve entender que tudo que vocês fazem é para o Senhor. Quer seja comprar, vender, trabalhar, descansar, todas essas coisas devem ser feitas para a glória de Deus. E os teus filhos devem sentir esse teu amor por servir ao Senhor com os teus bens, com os teus patrimônios, com a tua saúde, com o teu esforço, porque família abençoada é aquela que faz tudo para a glória de Deus. O culto público, com a pregação pública, continua no culto privado, com a pregação privada do Evangelho. Você continua fazendo da sua casa uma extensão disso aqui. É tudo para a glória de Deus. A tua família não é uma família de crentes ou de crentinos, quando entra no carro e vem domingo de manhã para cá. A tua família é uma família cristã ao longo da semana, porque famílias abençoadas são aquelas que têm ao Senhor como o alvo principal de toda a sua adoração. Quer seja no passeio de férias ou na rotina pesada do dia a dia, trazer esse ensinamento à tona mostra como vocês estão focados em adorar ao Senhor. Os versos 6 e 7, nós já estamos caminhando para o fim, nos ensinam um outro princípio importante. Uma igreja abençoada
é aquela onde famílias praticam os ensinamentos bíblicos no cotidiano das coisas. O verso 6 e 7 dizem assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E observa que não é dentro do porta-mala do carro, não é na gaveta do escritório, não é na prateleira na sala, não é aberta no Salmo 91 para expulsar maus espíritos. O texto fala que a palavra tem que estar no nosso coração. Ela deve estar alojada no centro de quem nós somos, na motivação da nossa existência. A palavra tem que estar impregnada em nós, para que tudo o que façamos seja repleto de Bíblia, de glória e de adoração ao Senhor. O texto diz: essas palavras estarão no teu coração e você inculcarás. Literalmente, você abrirá uma fenda e esconderá o tesouro nesse profundo lugar que você abriu. É a ideia de colocar na mente, é abrir e colocar alguma coisa dentro. Mas para que você coloque lá, você precisa saber. Olha, bora acordar cedo, porque lá em Pronômios diz: Deus ajuda quem cedo madruga. A ideia é que a Bíblia está tão no teu coração, que se é para exortar sobre a preguiça, sobre a avareza, sobre a impureza, para dar glórias a Deus por uma viagem de férias, ou por bênçãos que foram alcançadas, a Bíblia está no teu coração cotidianamente, é o que o texto vai dizer. Você vai falar dela assentado na tua casa. Você falará dela andando pelo caminho, ao deitar-se e levantar-se. É muito gostoso quando famílias estão conversando assuntos aleatórios e aquela conversa se torna uma conversa agradável, feliz. Você pode multiplicar essa alegria quando, falando sobre a sua série predileta da Netflix, uma situação que aconteceu no seu cotidiano, você conseguir trazer isso para a glória de Deus. Quantas vezes as nossas conversas lá em casa não foram edificantes, quando falando de trivialidades da vida dos meus filhos na escola, Theo com 8 anos e Alice com 11, nós conseguimos aplicar algum ensinamento bíblico sobre o assunto. O texto fala, é nas coisas do dia a dia, é quando vai deixar o filho na escola, vai buscar na faculdade, é quando você está no trânsito, é quando você está em casa. Faça desse momento um momento abençoado, onde na intimidade da sua casa as pessoas praticam o Evangelho. Lendo a biografia de um puritano, ele está ensinando e compartilhando para gerações vindouras como eram as visitas pastorais dele. Claro, eram outros momentos, outra cultura, mas um negócio me chamou a atenção. Ele chegava na casa da pessoa, eram visitas intencionais, aquela cultura britânica. Mas quando as famílias sabiam, meu Deus, o pastor vem aqui em casa, o que eles faziam? A primeira coisa era lembrar de todo o sermão do domingo. Porque o pastor sentava, irmãos, vamos falar sobre o sermão do domingo? O que foi que eu preguei? Como que vocês aplicaram isso? E ai daquela família que não soubesse, não lembrasse do que foi pregado no domingo. O pai era exortado, a mãe era cobrada e os filhos eram também chamados à atenção. Porque a ideia é, a Bíblia deve continuar toda semana, não apenas quando eu a exponho para vocês. O versículo 8 e 9 nos trazem a última grande lição dessa noite. Uma igreja abençoada é aquela em que cada membro de cada família observa o preceito do Senhor não por obrigação, mas para perpetuar dentro da sua casa e na vizinhança a glória de Deus. Vou repetir. Uma família abençoada é aquela onde cada membro de cada família perpetua a palavra e a vontade de Deus dentro de casa, não por obrigação, mas por amar ao Senhor. Quantas vezes eu já preguei aqui, exortei jovens de uma antiga geração, que estão aqui nessa igreja há tempos, sentam nos mesmos lugares, fazem as mesmas coisas, mas com o coração tão distante da obra. Quantas vezes eu não incentivei, vai para o mundo, cara, vai lá, te acaba lá, é melhor do que tu ficar aqui perdendo teu tempo. Ou então te arrepende, vem amar o Senhor de verdade. Não adianta você fazer as coisas porque papai mandou, porque se eu não for, mamãe não libera o carro, papai vai brigar se eu não for segunda-feira, vai atrasar minha mesada. Se você não amar o Senhor de verdade, se você não amar o Senhor por paixão e gratidão pela salvação, você precisa acordar para a sua vida. Porque nós acabamos de ler no Salmo 1, que o ímpio não vai prevalecer.
E não é pela tua frequência na igreja aqui no banco que tu vai ser salvo. Por isso que a chamada do Evangelho é uma chamada que eu sempre faço para sacudir você do seu lugar. É que você entenda que a palavra nos chama, versículo 8, para atá-la com um sinal na nossa mão, significando que as minhas ações refletem o amor que eu tenho à palavra, por minha fronte, para que as pessoas saibam quem eu sou em Cristo Jesus. E eu faço disso um letreiro na minha casa. Eu exorto agora principalmente os jovens ou aqueles maridos e mulheres omissos no seu caráter santo dentro de casa. As pessoas precisam saber que você é crente. Se você não quer que não saibam, não venha. É um lugar a menos e uma pessoa a mais que pode vir para cá. As pessoas precisam saber que tudo que você faz é para Deus. Porque se não é para Deus, é para o diabo. Não adianta a tua consciência te enganar. Os pais precisam cobrar dos seus filhos santidade, mas também precisam entender que eles são responsáveis e não alisar a sua vida, porque são filhos. Infelizmente, se são ímpios, eles não prevalecerão. Mas também pais, Deus cobrará de você. O começo desse texto ensina, se os pais não andarem, o que eles vão ensinar para os filhos. Por isso, você pai, você mãe, deve andar no caminho. Você deve amar a lei do Senhor e deve viver dentro da sua casa, para que a tua vizinhança saiba que você é crente, para que as pessoas reconheçam que você é diferente. Esse é o desejo bíblico para nós. Feliz será a tua casa, quando as pessoas da tua rua souberem, ali é uma família de crente, ali é uma família abençoada, porque as tuas mãos, a tua fronte, os teus olhos, o umbral da tua casa estará escrito que você ama ao Senhor. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para que você coloque em prática na sua casa. Que você lembre por que nós estamos aqui como igreja. Uma igreja verdadeira sempre será um espaço pensado para famílias. Até falei isso hoje de manhã. Nós não seremos a igreja de parede preta para surfista ou para quem anda de bike, que está mais na moda do que surfar. Nós somos uma igreja pensando em famílias, para que nós possamos ver esses bancos ocupados em famílias inteiras que servem ao Senhor. Uma igreja não deve jamais dividir famílias com sobrecarga de atividades. Algumas pessoas me cobram muito isso, pastor, nós temos que fazer mais coisas, às vezes movimentar a igreja. Infelizmente, vocês chegaram e pegaram um pastor que pensa ao contrário. Irmão, eu quero que as famílias tenham tempo de qualidade. O pai sai às 6 da manhã, chega às 7 da noite, os filhos passaram o dia perambulando em faculdade, em ônibus, a mulher está trabalhando, às vezes está cansada também, ainda tem a obrigação de estar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. Não comigo. Quanto mais tempo de qualidade eu puder oferecer para a sua família, sem negociar o que é essencial, eu farei. A nossa igreja não será uma igreja de ativismo, será uma igreja de pregação da palavra com qualidade aplicada. A igreja deve oferecer isso. Outra afirmação importante é que a igreja deve oferecer às famílias motivo para louvarem, adorarem, celebrarem ao Senhor através da palavra. A igreja deve ser esse lugar planejado para que famílias sejam alcançadas, para que famílias sejam servidas, e por isso nós temos departamentos locais. Nós pensamos na instrução dos teus filhos, pensamos no tratamento do teu casamento, na tua formação como mulher, na tua formação como homem, para que você junte tudo isso e viva na sua casa com bênção, com praticidade. Esse é o papel da igreja. Nós não estamos aqui para te prometer riquezas, para te prometer coisas que a Bíblia não promete. Estou aqui para ensinar você a viver uma casa abençoada no caminho do Senhor. Uma igreja verdadeira, outra afirmativa, é composta por homens que são treinados biblicamente para serem maridos e pais bíblicos. É uma igreja composta por mulheres que são ensinadas para cumprirem a feminilidade bíblica e serem mães dedicadas, esposas zelosas e cristãs verdadeiras. A igreja verdadeira é composta por filhos tementes a Deus, que obedecem e honram aos seus pais por causa da palavra do Senhor. Isso é o nosso papel aqui, semana após semana. É ensinar a cada um de vocês a aplicarem a Bíblia na sua casa. E por fim, uma igreja verdadeira investe todas as suas energias para que famílias cresçam, para que famílias sejam edificadas, criem laços de amizade genuínos, busquem ao Senhor como o centro da sua vida. Uma igreja verdadeira, ela traz e pensa na sua família. Uma igreja verdadeira quer que a sua família seja alcançada pelo Evangelho.
Meus irmãos, que o Senhor nos ajude nesse propósito, nos abençoe nessa realidade. E que em 2020 meu Deus, foi a mesma droga que botaram para lá de manhã, 2022, nós tenhamos essa casa aqui cheia de famílias restauradas para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos logo nos pôr de pé, nós vamos orar e assim encerrar o nosso culto público. Obrigado, Senhor, por esse momento. O último culto do ano de 2021 é uma bênção, porque chegamos aqui sabendo que esse lugar, esta casa, foi preparada pelo Senhor para que a nossa família encontre-se contigo. Particularmente eu quero te agradecer, Senhor, porque eu não cresci num lar cristão. O Senhor alcançou a nossa casa, a nossa família, alcançou os meus pais, já quando nós éramos quase adultos. Mas eu te glorifico porque hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que não somos ainda uma família perfeita, temos problemas domésticos, mas a tua lei orienta o nosso coração. E eu sei que essa é a oração de muitos aqui, que tiveram seus corações alcançados pela palavra e hoje vem a bênção de casamentos restaurados, de novas histórias sendo escritas, de filhos que estão sendo orientados no temor do Senhor, de maridos que passaram a viver de forma bíblica o seu casamento, de famílias que estão edificadas na rocha, que ouvem e praticam a tua palavra. Esse é o nosso maior desejo para o ano que inicia, Senhor. Que famílias aqui estejam nesse lugar, fazendo novos amigos, firmando seus pés na palavra, fazendo tudo para a tua glória. E que possamos ser considerados uma igreja que leva a tua palavra a todo aquele que crê. Os sinais de uma igreja verdadeira são desafios para nós, mas estamos dispostos a enfrentar cada um deles confiando em ti. Nos abençoa como igreja do Quatrax, nos abençoa como corpo de Cristo aqui. Aqueles que trabalham, aqueles que servem, Senhor, que o Senhor restaure nossa força. A mim, Deus, eu peço que diante desse cansaço mental que eu estou enfrentando nos últimos dias, a limitação da minha saúde física, o Senhor restaure por completo. Mas que a cada irmão que está aqui, seja o Senhor a nos dar suporte, porque o ano vai começar, com eles muitos desafios, todos já determinados e conduzidos pelo Senhor. Mas nós queremos estar prontos para te servir, com a mão no arado, servindo ao Senhor com alegria de coração. Louvamos ao teu nome, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós hoje. Nos leva em paz, nos dá uma semana abençoada, cheia de refrigério de alma, de gratidão ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, querido.